Aleluia. Boa noite a todos do CR, você que está nos conectando com a gente. Que Deus te abençoe, que Deus faça resplandecer sobre você a graça que existe em cada canção e nessa que vamos ministrar também. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração.
Sou Regina Célia, filha amada do Senhor Jesus, discípula do Senhor. Faço parte da Primeira Igreja Batista de Natal e faço parte do CR da Igreja Batista de Cidade Jardim. Estou muito feliz com esse momento, vou falar um pouquinho de mim. E o título que eu vou dar para esse meu testemunho é que eu sou um milagre de Deus. Quando eu nasci, os meus pais tinham perdido o primeiro filho, fazia pouco tempo. Ele faleceu com 5 meses e aí Deus me deu de presente aos meus pais. Quando eu nasci, a minha mãe precisou voltar para o hospital. E quando ela voltou para casa, eu precisava de ir para o hospital também, porque eu estava desidratada e a médica tinha dado pouco tempo de vida. Provavelmente eu iria ficar no hospital sendo cuidada por eles e não sabia se eu iria voltar para casa ou não. E a minha mãe disse para a médica que não queria que eu ficasse internada, porque ela já tinha perdido um filho há pouco tempo e que ela iria cuidar de mim. Se eu tivesse que morrer, seria nos braços dela e não no hospital. Só que eu estou com 51 anos contando a minha história e muita coisa que Deus fez na minha vida. Nasci num lar evangélico e em pouco tempo, quando eu tinha uns 5 anos, o meu pai foi para o seminário e ele foi pastor durante muito tempo em Fortaleza, lá no Ceará. E a minha história, aparentemente, não é uma história muito grandiosa, com muitas coisas excepcionais, mas eu tenho uma história para contar para todo mundo que Deus fez um milagre na minha vida, além do meu nascimento. Ele fez um milagre da minha salvação. Ele me salvou. E durante muito tempo, eu sendo criada na igreja, nem todo mundo que é da igreja, que frequenta a igreja, é crente. Para aceitar Jesus, a pessoa tem que ter um encontro pessoal com ele. E eu tive esse encontro pessoal com Jesus quando eu tinha 7 anos de idade. Entre 7 e 8 anos. Na Igreja Batista do Henrique Jorge, lá em Fortaleza, numa sala da escola dominical, que é muito importante para todo mundo fazer parte da EBD, né? E fui criada na igreja, fazendo parte dos ministérios, desde cedo ajudava na classe das crianças, cantava em coro, cantava em grupo de louvor, sempre participativa. E chegou a minha adolescência, e o período de adolescência é um período em que a gente às vezes esquece do que viveu na infância, porque quer coisas novas. Como eu falei, eu me converti entre 7 e 8 anos e me batizei aos 9 anos de idade. Meu pai foi quem me batizou no dia 31 de dezembro, na Igreja Batista de Aracati, lá no Ceará também. E voltando aqui para a minha adolescência, eu não queria ir para a igreja no período de adolescente porque queria coisas diferentes, achava que era sempre a mesma coisa. Mas meus pais diziam, se você ficar em casa, não vai poder assistir televisão, que era o que eu mais queria naquela época, né? Porque quando a gente chegar da igreja, a gente vai saber se você assistiu televisão ou não pelo calor da televisão. Então, se eu não podia ficar em casa assistindo televisão, o que eu ia ficar fazendo em casa? Eu ia para a igreja porque eu tinha que ir, não tinha nada para fazer. Só que na minha adolescência, eu passei por um tempo, tinha um namorado, era um namorado que fui muito apaixonada, eu fui traída, e isso me incomodava. Só que depois eu comecei a fazer um curso de informática, depois que eu terminei o ensino médio, e nesse curso eu consegui um estágio na Teleceará, e eu tinha um chefe muito exigente. E eu comecei a ter o maior contato com Deus a partir daí. Deus me deu de presente esse chefe exigente, porque ele exigia tanto que eu chegava a chorar, porque era muita pressão. E eu conversava com Deus. E chegou uma época que foi ter uma cruzada evangelística lá em Fortaleza. Meu pai era uma das pessoas que organizava. E eu comecei a chamar os meus colegas de estágio, o meu chefe, e eu dizia, vamos para essa cruzada, vai ser muito boa.
No dia da cruzada, eu fui com meu pai e com a minha amiga Joana. Mas o meu chefe Ricardo não apareceu. E eu passei todo o culto lá dizendo, esse culto era para Ricardo estar ouvindo. Essa pregação era para ele. E isso me incomodava, porque a pregação era para ele, não era para mim. Só que na hora do apelo, eu dizia, olha, essa é a hora que Ricardo tinha que aceitar Jesus. Mas chegou um momento em que eu senti uma pessoa me levantando. E eu olhei para Joana e disse, Joana, quem está atrás de mim? E ela disse, não tem ninguém. Só sou eu e você aqui, porque a gente estava meio que afastado. E eu disse, Joana, tem alguém me levantando. O que eu faço? É uma coisa estranha que eu estou sentindo. Aí ela disse, é Deus que está fazendo alguma coisa com você. Pensa aí no que você está fazendo, no que você está sentindo. E aí eu comecei a chorar, porque era uma coisa que vinha de dentro, e aquela pessoa me levantando. E aí o apelo sendo feito, e muitas pessoas indo lá para frente, e eu ficava, o que eu vou fazer? Eu não conseguia ficar sentada. E aí eu resolvi ir lá para frente. Eu disse, Joana, eu vou lá para frente, porque Deus está me incomodando. E eu acho que está na hora de eu voltar para o caminho dele. Eu não tinha saído da igreja, mas eu não estava no caminho. Porque nem todo mundo que está dentro da igreja está seguindo a Jesus. Às vezes está só na igreja porque é o único lugar que tem para ir, ou então porque gosta do convívio das pessoas. Mas naquele dia, era um 7 de setembro, e eu senti muita vontade de me entregar verdadeiramente ao Senhor. Fui lá para frente, quando eu desci, já desci em prantos, abracei meu pai, que estava recebendo as outras pessoas, e eu olhei para ele e disse, pai, eu não estou entendendo. Aí ele, não se preocupe. E eu só chorava. Eu não entendia, mas eu sentia que era aquele momento de eu estar me reconciliando com o Senhor. A partir daquela data, eu nunca mais larguei o Senhor, e nem ele de mim. Graças a Deus por isso. Eu falei para o Ricardo tudo que tinha acontecido, e ele me disse, eu escrevi inclusive uma cartinha para ele contando tudo, e ele me disse, eu não estava lá, eu não sei o que você sentiu. Eu disse, mas eu senti uma coisa assim extraordinária, fora do normal. Tudo bem, ele deixou de ser meu chefe, hoje não tenho contato dele, mas a partir desse dia, o meu relacionamento com Deus passou a ser diferente. E eu passei a entregar a minha vida, os meus dias, os meus momentos a Deus. Isso eu faço até hoje. Depois desse tempo, eu fui trabalhar no Colégio Batista, lá em Fortaleza, na área de informática, que era a minha área naquele tempo. E eu conheci Tony, com quem eu fui casada há quase 24 anos. Deus me deu Tony de presente, porque também Tony foi um motivo de oração. Porque eu cheguei, como eu disse anteriormente, eu tive um namorado, porque eu fui muito apaixonada, e eu me desiludi, e eu disse para Deus que eu não iria namorar com ninguém, a não ser com uma pessoa que ele quisesse, se ele quisesse que eu namorasse e me casasse. E Deus me deu de presente o Tony. Numa viagem missionária, a gente começou a namorar, e nesse período, era 1993, foi um período bem interessante, porque foi muita alegria para as duas famílias, né, se conviverem uns com os outros, porque a minha família passou a conhecer a família dele. E nessa época, em agosto de 93, a gente teve uma surpresa triste. Foi quando meu pai descobriu que estava com câncer, já era metástase, e para a gente foi um choque muito grande. E a gente pensava o quê? Que Deus ia fazer um milagre na vida do meu pai, porque Deus é um Deus de milagre. E por que não fazer com meu pai? Passamos muito tempo orando e dizendo para Deus fazer um milagre na vida dele. Muita gente orando, porque ele era um pastor muito conhecido lá no Ceará, e ele sempre recebia visitas, e ele dizia, podem orar, mas Deus está me chamando, está chegando a minha hora. Só que a gente não queria acreditar nisso. Mas
Isso foi em agosto. Quando foi em dezembro, Deus levou meu pai no dia 30 de dezembro. E Tony estava ali comigo, me consolando. E depois disso, a gente casou em outubro de 94. Foi um casamento assim, bem diferente de todos. Às 5 horas da tarde, num calor maravilhoso lá do Ceará, lá em Fortaleza, na Igreja Batista Alvorada. E passamos muito tempo servindo naquela igreja, que era a igreja que ele fazia parte. Eu aprendi a amar a família dele, a mãe, o pai, as irmãs em especial, né? E resolvemos ter um nosso filho em 1999. A gente entregou a Deus esse plano, que a gente dizia para Deus que se fosse da vontade dele, ele nos desse um filho. E em junho de 2000, nasceu o nosso Joel, a nossa bênção. Foram anos muito maravilhosos que passamos os três juntos. Em 2002, a gente resolveu vir embora para Natal, porque a gente sentia que era vontade de Deus mudar de lugar. Natal era a minha cidade natal e eu nunca tinha morado aqui, a não ser quando eu era bebê. E Tony tinha muita vontade de sair de Fortaleza, porque nunca tinha saído, e gostava muito daqui, que a gente via muito como turista. Viemos para cá também para dar uma vida melhor para o meu filho, que tinha 1 ano e meio quando a gente chegou aqui. Aqui a gente ia ter uma vida mais tranquila, mas tanto eu e Tony, a gente tinha uma vida bem agitada por nós mesmos. A gente gostava de participar de tudo, e a gente participava de tudo na igreja. Tudo que meu filho queria participar, a gente estava junto lá com ele, levando, buscando, sempre envolvidos na igreja. E desde que a gente chegou aqui, que a gente faz parte da primeira Igreja Batista de Natal. Criamos o nosso filho na igreja. E quando foi em 2014, nós fomos mais uma vez em Fortaleza assistir a Copa do Mundo. Tony veio embora e eu fiquei para fazer um estágio. Eu queria ter um novo estilo de trabalho e eu pensei que ia ser aquele momento. Só que 15 dias depois a gente voltou, eu e Joel voltamos para casa e Tony estava doente. E foi quando a gente começou a tentar descobrir o que ele tinha. Isso já era julho de 2014. Levava para médico, não descobria nada, ou então descobria alguma coisa. Ele começou a ter problema de asma, falta de ar, coisa que ele teve quando era criança, depois pressão alta. E no dia 12 de outubro de 2014, estávamos completando 20 anos de casado, nós tivemos uma triste surpresa. Tony estava renal crônico, precisava fazer hemodiálise pelo menos 3 vezes por semana. Mais uma vez, Deus não nos desamparou. E Ele teve misericórdia de nós a cada dia, a cada instante. E, mais uma vez, eu comecei a buscá-lo mais ainda. Se eu já buscava, eu comecei a buscá-lo mais ainda. Todos os dias, a partir de... Já tem alguns anos que eu tenho um momento de oração com Deus, leio a palavra, estudo. E tivemos muitas idas e vindas para o hospital, para clínicas. Foi um tempo assim que Deus nos moldou, de 2014 até 2018. E em 2018, Deus me deu uma coisa que eu nunca pensei que ia ter na minha vida. Foi a morte do meu marido. E eu sei que foi coisa de Deus, porque Deus poupou a vida dele. Ele sofria calado, porque não era de reclamar, mas ele tinha as dores dele devido à doença. Ele tinha diabetes, era renal crônico. Mas Deus nos deu uns 4 anos maravilhosos, onde a gente pôde se conhecer mais, viver para a honra e glória do Senhor, porque mesmo ele doente, a gente não deixava de fazer o trabalho na igreja e também dava o nosso testemunho. Conhecemos muitas pessoas, fomos abençoados por elas e a gente também pôde abençoar essas pessoas. Quando Deus levou o Tony, eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora?
mas eu tenho um filho e eu preciso estar bem para cuidar desse filho. Eu tenho uma mãe que também precisa de mim, porque a nossa mãe sempre morou com a gente. Antes a gente morava com ela e quando a gente veio embora para cá, ela veio morar com a gente. E aí, quando foi em 2019, uma outra Joana, que fazia parte da primeira igreja e foi para a Cidade Jardim, ela me convidou para fazer parte do CR, Celebrando Restauração. Eu já conhecia o programa de ouvir falar, mas aí Deus me colocou nesse lugar maravilhoso que foi o CR. Fazer os 12 passos do CR foi uma bênção na minha vida, porque é um lugar onde você pode falar e as pessoas vão te escutar sem fazer nenhum tipo de discriminação, sem fazer nenhum tipo de comentário. E é um convite que eu também estou fazendo para você que está me ouvindo, se você quiser procurar o CR da IBCJ, porque é uma bênção, e foi uma bênção na minha vida como tem sido até hoje. Fiz o programa dos 12 Passos, participei do retiro, também foi uma bênção. Conheci novas pessoas maravilhosas que até hoje fazem parte da minha vida. E em 2019, também no final do ano, Deus me presenteou com uma viagem aos Estados Unidos, através de uma prima, que me deu de presente as passagens, e Deus foi me dando as coisas que eu tinha que ter por lá. E eu me formei no grupo, no CR, online. Foi lá, eu estava nos Estados Unidos e a minha turma estava se formando aqui. Quando eu voltei, eu pensei, Deus, eu quero fazer alguma coisa nessa área do CR. Eu quero trabalhar com as viúvas. E eu comentei com algumas pessoas sobre isso. Conversei com o pastor da minha igreja, o pastor Edson, que eu tinha muita vontade de trabalhar com viúvas, já que eu tinha sido muito ajudada pelo CR. Só que aí começou a pandemia e tudo mudou na vida de todo mundo. E eu não pude fazer nada. E isso me deixava assim muito triste, porque eu não podia ajudar as pessoas que estavam precisando. E aí a gente ouvia muito falar em que morria muita gente, né? A televisão só colocando isso. Próximo de nós não tinha muita morte. E aí chegou 2020, final do ano, alguém me chamou para fazer parte do CR, Celebrando a Restauração, mas na área da sala de partilha. E aí veio o convite através da Graciele, que tinha ficado viúva, e ela precisava de ajuda. Na realidade foi agora em 2021. Em 2020 não teve nada de excepcional nessa área. Mas agora em 2021, Deus me deu esse grupo de partilha, onde eu divido com Graciele, e a gente trabalha com outras viúvas. E se você é viúva e está ouvindo isso e quiser participar, fique... aqui eu deixo o convite, você pode ir lá no YouTube da Igreja Batista Cidade Jardim. Lá tem alguns vídeos que você pode ver e o link onde você pode entrar. E toda sexta-feira a gente tem a sala de partilha. Para mim, essa sala de partilha é uma bênção, porque eu sei que eu posso estar abençoando outras viúvas e posso ser abençoada também, porque eu sei que eu não estou só nesse caminho. Deus está fazendo grandes milagres na vida de cada um de nós, porque passar por um luto não é passar por qualquer coisa. Para alguns, isso dura 1 ano, 2 anos, mas para outras pessoas dura muito mais do que isso. Eu tenho aprendido a viver no luto com Deus, e Ele tem sido a minha rocha, a pessoa a quem eu posso recorrer, independente do que eu estiver sentindo, e eu sei que Ele vai me socorrer, e socorrer a minha família e a todos com quem eu convivo. Eu deixo aqui esse convite para você fazer parte não só do CR, os 12 Passos, mas também da sala de partilha. Agradeço muito a oportunidade e eu quero dizer a todos que fazem parte da direção do CR que eles são uma bênção na minha vida e que Deus abençoe cada um de nós.